E aí galerinha, beleza com vocês? Hoje eu vou estar fazendo mais um videozinho aqui para vocês, trazendo mais um pouco da palavra de Deus para vocês. Olha, tem muito para se falar, mas as coisas mais importantes são que para servir a Deus, cara, como eu disse, você não precisa abandonar tudo, certo? Mas tem uma coisinha que você precisa entender. No primeiro vídeo eu falei para vocês que tudo aquilo que aconteceu antes de você se converter é apagado quando você se converte, certo? Porém, vocês devem entender uma coisa, que é o seguinte: a partir do momento em que você se converte, não quer dizer que você não vai pecar nunca mais. Não vai errar, não vai, sabe, cometer erros. Mas você já não está mais na inocência. O que quer dizer? Você não pode simplesmente pecar e sair andando, errar e beleza, acabou, já era. Não. Você cometeu um erro? Acontece. Não vai se martirizar por isso aí não. Não vai começar com meia culpa, meia máxima culpa, não. O que você precisa fazer é pedir perdão. Dobra teu joelho num lugar, sabe, onde não tenha ninguém, só você e Deus. Entra em oração e confessa para Ele. Diferente diferente das religiões que tem por aí, você não precisa confessar a ninguém o seu pecado. Confessa você e Deus, está tudo certo. Claro, se você tiver feito alguma coisa contra o seu irmão, o correto é que você peça perdão a ele, certo? Mas acredito que se você pedir perdão a Deus, já é o suficiente para você estar se limpando. Mas existe uma coisa na Bíblia que é demonstrada na passagem. Eu não vou saber o versículo de cabeça aqui. Em que, se vocês souberem, deixa aí nos comentários, por favor. Em que Jesus está chegando numa determinada cidade e eles estão querendo apedrejar uma mulher porque ela adulterou. Para quem não sabe o que adulterou, ela traiu o marido dela com outro cara. Ele pega e ele fala assim: bom, de vocês aí, aquele que nunca pecou, ataca uma pedra, vai. Vai, ataca uma pedra. Daí todo mundo fica quieto, um olhando pro outro e tal. Daí aos poucos, desde o mais velho ao mais novinho, todos soltam a pedra e vão embora. O que significa isso? Significa que naquele lugar, todos reconheceram que não são perfeitos. Que em determinado ponto da vida eles cometeram erros. Mas qual a diferença entre eles e a mulher que adulterou? A diferença é que ela se arrependeu. Ou pelo menos acredita-se que tenha se arrependido, né? Porque na Bíblia não fala muito, não especifica muito sobre as mulheres. Então, basicamente você tem que imaginar que ela tenha se arrependido e seguido com a vida. Ou espera-se isso, pelo menos, né? Porém, o Senhor Jesus olha para ela e fala assim: cadê os seus acusadores? Eu não vejo mais nenhum. Vai, vai embora e não peque mais. O Senhor Jesus, ele é nosso advogado. É isso que
muitas pessoas não entendem. Tem gente que acredita, sabe, que Deus é um Deus distante, que fica lá em cima, assim, só. É, você tá ferrado. Ah, você errou. De novo, tô de olho em você, hein? E que você tem que fazer sacrifícios enormes pra tá chegando a Ele. Eu não acredito assim. Assim como eu não acredito que você precisa gritar em uma oração para Deus te ouvir. Porque ele não olha, sabe, ele não vê como o ser humano vê. Ele não ouve como o ser humano ouve. Ele é capaz de ouvir o que está dentro do seu coração. Então, se tão somente em oração, sabe, de coração, você clamar a Ele, Ele vai te ouvir. Pode ter certeza disso, Ele vai te ouvir. Então, se você pecou, se você cometeu algum erro, não se desespera não. Não é o fim não. Basta você ter a humildade de se curvar diante de Deus e pedir perdão. Agora, tem uma outra faceta do assunto de hoje que... Eu vou falar a verdade, eu liguei a câmera sem saber o que eu ia falar. E acabei sendo dirigido para o tema do perdão. Então, tem uma outra faceta. Aliás, mais duas facetas do tema do perdão. O primeiro, perdoar aos outros que pecaram contra você. Num determinado momento da vida de Jesus, um dos apóstolos chegou a ele e falou: Senhor, quantas vezes devemos perdoar aqueles que pecaram contra nós? O Senhor Jesus olhou para ele e falou: 70. Não, ele fala, o discípulo ainda fala: acaso devemos perdoá-los 7 vezes? E o Senhor Jesus disse: não, 70 vezes 7. Porém, tem uma coisa que ninguém entende. Ou a maioria das pessoas finge-se desentendida. Não são 70 vezes 7. Por quê? Porque a partir do momento que você perdoa, é basicamente você esquecer, entendeu? Que a pessoa errou contra você. Não é fácil perdoar, eu sei. Mas você precisa esquecer para perdoar. Então, toda vez que você esquece, volta do zero. Ou seja, o perdão é infinito. Assim como Deus, Ele sabe que a gente erra. Mas Ele não esquece como os seres humanos esquecem a chave onde está. Não. Ele escolhe esquecer aquela coisa. Mas você precisa parar de fazer as coisas, né? Seu irmão não. Seu irmão é humano. Seu próximo, seu amigo, até seu namorado, sua namorada, enfim. Todos erram. E você precisa perdoar. Mesmo que a pessoa não te peça perdão, você precisa perdoar. Porque quando você não perdoa, você pega... É como se você colocasse, sabe, um animal venenoso na tua mão e apertasse. Não, não vou deixar sair. Não vou deixar. Não vou te liberar. Quando você faz isso, se você fizer isso com um escorpião, por exemplo, uma aranha, ela vai te picar. Isso só vai fazer mal a você. Quer outro exemplo? A pessoa que não perdoa é alguém que acende um isqueiro e coloca a mão em cima. Vou te ferrar porque você não vai receber o meu perdão. Vou continuar magoado pro resto da minha vida. Isso aí só tá fazendo mal a você, cara. Tá te prendendo. Tá te furando os ouvidos para que você não escute a voz de Deus. Para que você não veja o mover do Espírito Santo. O perdão
ele começa numa atitude racional. E é por isso que na Bíblia está escrito que devemos prestar um culto racional a Deus. Porque você deve decidir perdoar. Não é simplesmente, perdoei e acabou. Não. Se você ficar esperando o seu coração limpar para você perdoar, não vai acontecer. Porque o coração humano é enganoso. Você precisa decidir perdoar. Sabe aquele seu amigo que te deixou chateado, te deixou magoado, que fez alguma coisa que você não gostou? Quando você dobrar os joelhos para orar, concentre a mente nele e decida perdoá-lo. Na presença de Deus, você precisa decidir. Vai lá, dobra os joelhos e fala: Pai, eu perdoo ele. Se for de coração, sinceramente o que você está falando, se for sincero o que você está dizendo, representa o fato que você quer perdoar ele. E esse fato já é mais do que o suficiente para Deus começar a agir no teu coração e limpar ele. Certo? A terceira faceta do perdão. Falamos de você pedir perdão a Deus, de você perdoar o seu amigo, irmão, seu próximo. Tem uma terceira, que não é bem você, mas envolve você. Envolve o fato da fofoca. O que é a fofoca? Você contar segredos de outras pessoas, de uma pessoa para outra. Fazer o famoso leve e trás. Quando você vê ou descobre que tem um irmão seu pecando. Um irmão não de sangue, pessoal. Entenda, um companheiro, um amigo, um conhecido, enfim. Um conhecido é melhor. Você descobre que, você trabalha em um lugar e descobre que um dos seus colegas de trabalho está roubando, por exemplo. Na Bíblia fala que tem 3 passos. Você não pode simplesmente chegar lá e denunciar ele de uma vez. Não. Você precisa dar 2 oportunidades para ele antes de denunciar ele para todo mundo. Primeiro passo. Você conversa com a pessoa. Chega lá. Pô, meu. Eu vi o que você fez, cara. Faz isso não, meu. É errado. Poxa. Você não precisa disso não, cara. Para com isso. Faz isso não. E tenta convencer a pessoa com palavras de que ela está errada. Se isso não der certo e você descobrir que a pessoa continua cometendo o mesmo erro, ou se a pessoa simplesmente olhar na tua cara e mandar você catar coquinho, mandar você plantar margaridas azuis, o segundo passo é você trazer 2 testemunhas com você, 2 pessoas que você confie. Você sabe que não vão espalhar. Levar até a pessoa e as 3 pessoas tentarem de novo. Você leva essas 2 testemunhas e tentam convencer a pessoa. Caso ainda não dê certo, aí sim você deve chegar à congregação, que seria perante todos a quem aquilo interessa, e expor o erro dele. Mas isso só em último caso, pessoal. Então, é isso aí, galera. Não tem muito o que dizer sobre isso. Só que o perdão, já que Deus nos perdoa, Deus que é tão infinito, tão poderoso, perdoa nós, seres errados e pecadores, nós devemos fazer o mesmo por todos. Então, eu peço que vocês parem agora e reflitam.
vocês têm agido certo. Se vocês têm pecado, peçam perdão. Se vocês têm mágoa, perdoem. E se vocês, sabe, conhecem alguém que está cometendo algum erro, utilizem esse mecanismo para estar chegando na pessoa. E claro, eu te peço, por favor, compartilhe esse vídeo. Não peço nem que você curta, nem que comente. Comente se você tiver alguma dúvida, tiver algum, sabe, quiser